Nós estamos no mês de setembro, é o Setembro Amarelo, é o mês de conscientização sobre o suicídio. É um assunto que era tratado com muito tabu antigamente, mas é necessário falar a respeito. Nós temos informações de um aumento preocupante dos números de suicídio. Segundo as informações recentes do DataSUS, nos últimos 20 anos, o número do suicídio dobrou, saltando de 7 mil para os alarmantes 14 mil casos. E é por isso que nós vamos conversar abertamente sobre a prevenção, né, sobre o combate do suicídio. Eu vou conversar hoje com a doutora Osmeire Tobias, psicóloga Osmeire Tobias, especialista em casais, família e também sexóloga. Osmeire, é preocupante? A gente pode tratar a questão do suicídio como um problema de saúde pública? Sim, e eu fico pensando que é muito importante a gente multiplicar uma informação. Independente dos meses que nós trabalhamos com algumas conscientizações, é importante que a gente vá desmistificando, quebrando um pouco o preconceito em relação à saúde mental como um todo, não é? Porque se a gente conseguisse trabalhar um pouquinho mais na prevenção, como em outras tantas patologias clínicas que nós temos, talvez nós não tivéssemos um número tão alarmante como esse dos casos de suicídio. Quando nós falamos do suicídio, nós temos que pensar um pouquinho anterior, que é a questão justamente das doenças psicológicas. São os transtornos mais simples psicológicos que muitas vezes não cuidados podem desencadear uma depressão mais profunda e com isso a pessoa fica num sofrimento psíquico tão grande, porque o que é importante a gente entender? A pessoa quando vai para o suicídio, ela não quer se matar. A ideia é que ela possa se livrar da dor que está sentindo. E se ela fica muito presa aos julgamentos, à angústia de não estar bem e de procurar ajuda por ser uma questão psicológica e ou até psiquiátrica, ela muitas vezes não busca ajuda. E é nesse momento que nós precisamos multiplicar a informação. Busque ajuda. Não tenha vergonha. A doença psicológica e psiquiátrica, ela é tão importante se trabalhar na prevenção quanto qualquer outro tipo de doença. Essa questão do tabu, desse assunto ser tratado com tanta restrição, né, não se falava a respeito, isso acabou até contribuindo para esse aumento de casos. A gente tem aí o Setembro Amarelo desde 2015, no Brasil, né, começou no Brasil em 2015. A gente percebe que desta data, desse ano em diante, essas conversas elas foram mais abertas, as pessoas acabaram entendendo como olhar melhor para o outro em relação a isso? Eu acredito que sim. Eu penso que sempre quando quando nós temos uma forma velada de tratar alguns assuntos em relação a algumas doenças, eles acabam complicando e trazendo mais ainda desinformação. Então, eu penso que multiplicar as informações, fazer com que as pessoas possam se sentir mais à vontade e entender que está tudo bem, que se você estiver com alguma questão psicológica ou psiquiátrica, você precisa e pode buscar ajuda da mesma forma que qualquer outra doença. Então, eu penso que não é uma questão da impressão, às vezes, que a gente estaria meio que estimulando ou levando as pessoas a pensar mais nisso. E eu penso que levando a pensar justamente que é possível uma ajuda para se evitar chegar num ponto como esse. É tanto para a pessoa buscar ajuda, como para as pessoas que estão em volta desta pessoa que precisa de ajuda, entenderem alguns sinais de alerta. Eles existem? Existem. Aquelas pessoas que a gente chama de ideias suicidas, né? É considerado que o verdadeiro suicida, ele não manda aviso. Ele faz e faz bem feito e tudo bem. O detalhe é que as ideias suicidas precisam ser levadas em consideração. Por exemplo, aquela pessoa que está cada vez mais se isolando, não quer mais participar dos eventos de família, dos eventos de amigos. É aquela pessoa que, mesmo que brincando, diz, melhor acabar com a vida mesmo. Não aguento mais, não está dando certo. Ou a gente percebe que está entrando num estado de depressão um pouco mais acentuado, porque a depressão ela traz aquele famoso preto e branco. A vida fica sem motivação, fica muito triste. Então a pessoa às vezes vai justamente buscar por fim nesse sofrimento. Então é importante que as pessoas que estejam à volta de uma pessoa que está demonstrando uma mudança muito grande nos seus hábitos, inclusive sociais e na sua rotina diária,
possam ficar mais alertas e, no mínimo, conversar. Olha, tá tudo bem? Você precisa de ajuda? Porque o que a gente acaba percebendo que ainda acontece muito são as famosas brincadeiras. É bipolar mesmo. Não, é tripolar. E a gente precisa... É normal, imagine. Ele é assim mesmo, ela é assim mesmo. Isso não... E aí você bloqueia a conversa, bloqueia, né? A conversa, exatamente. E uma boa conversa, eu acho que é esclarecedora e, assim, muito confortante para essa pessoa que está nessa situação. O saber ouvir é muito importante, sem julgamento, sem... Né, o ouvido aberto, vamos dizer assim. E quem tem uma vivência muito grande, uma experiência muito grande nesse ouvido aberto, nesse ouvir sem restrições e sem julgamentos, é o Centro de Valorização da Vida também, que é um trabalho extremamente importante e sério que é feito no Brasil. Né? Muito importante. E é bom que a gente divulgue o número 188, é o número do CVV, que fica 24 horas, né, numa atuação muito importante. E as pessoas podem, se você estiver se sentindo um pouco chateado, triste e com vergonha até de falar com alguém mais próximo seu, pode ligar, conversa, porque o que é o processo terapêutico? A terapia nada mais é do que isso, é através da verbalização, poder se diluir sentimentos ruins, ideias ruins e reorganizar um pouquinho as ideias e os sentimentos. Então, uma conversa por um telefone como esse, são pessoas que estão ali de uma forma neutra, que não irão julgar. E passam por uma preparação, passam, né? Exatamente, passam por um processo de treinamento muito importante para que façam o acolhimento devido no momento tão difícil que aquela pessoa pode estar passando. Então, anota, caso você precise ou saiba de alguém que está precisando, CVV, o Centro de Valorização da Vida, 188, é um telefone de graça, você não paga nada para ser ouvido, e ouvido, assim, com muito carinho, muita atenção. Então, nós temos vários caminhos, né, doutora? A gente tem as pessoas que estão à volta de alguém que precise, essa pessoa que está à volta de alguém que precisa saber ouvir e saber como ajudar. Sim. Se ela não souber, ela precisa até pedir ajuda para alguém que saiba como ajudar. Exatamente. Encaminhar para uma terapia, encaminhar para um psicólogo, né, uma pessoa especializada para que tenha esse cuidado, esse acolhimento. Isso. Porque, afinal de contas, a senhora é psicóloga, e eu vejo com muito carinho, os psicólogos, eles são preparados para ouvir, eles têm os caminhos para auxiliar aquelas pessoas com aquelas dores e com aquelas confusões, não sei bem para onde ir, não sei o que eu estou pensando. De repente, acalma aquele coração, né? Sim. Se a pessoa não queira procurar um psicólogo, a gente tem aí a ajuda do CVV, né? 188, de graça, Centro de Valorização da Vida. Então, são dois caminhos. Quem pode ouvir e ajudar, e quem precisa de ajuda precisa procurar. Sim. E é muito importante a gente também multiplicar uma informação. As unidades básicas podem, através do clínico que vai atender, fazer aquele primeiro atendimento, esse médico clínico vai ouvir essa queixa, essa angústia desse paciente e poderá encaminhar para os CAPs, que são os centros que têm atendimento social e psicológico. Então, não deixe de procurar ajuda, não sinta vergonha de estar se sentindo mais triste, mais abatido, porque vamos, de uma vez por todas, acabar com a história que é falta de fé, que é frescura. Isso é que muitas vezes leva as pessoas a não buscarem ajuda num momento mais adequado. E também não criar um estereótipo dessa situação, né, doutora Sim. Não tem uma idade, não é um gênero, homem, mulher, ou que seja, qual gênero que seja. Está suscetível. Todos nós estamos suscetíveis a passar por um momento mais depressivo. Ou pode ser por conta de uma predisposição familiar que nós já temos, ou podem ser por algumas ocorrências da nossa vida que vão, de alguma maneira, pesar mais para nós. Então, não tem idade, não tem gênero, não tem... O que é importante é a gente sentir que a doença psicológica e psiquiátrica, ela é tão importante de se buscar ajuda e prevenção, se possível, como qualquer outra doença que nós conhecemos, porque muitas vezes não tem o exame de imagem, o exame de laboratório que justifica aquela doença psicológica e psiquiátrica. Né? E isto acaba muitas vezes para a própria pessoa que está passando. Se você quer saber, às vezes a pessoa que está passando, ela é que tem maior preconceito. Então é importante que quem está vivendo isto possa quebrar o preconceito e todos à sua volta também o façam, para que fique um pouco mais fácil a busca da ajuda. Osmeire, eu te agradeço demais em conversar comigo sobre esse assunto para o Jornal da Band. E a gente pode finalizar falando que uma boa conversa é o início
de uma vida mais tranquila, né? Eu acredito que sim. Eu sou suspeita para dizer isso, mas eu acredito que sim. Rosemary Tobias, muito obrigada, muito grata. Espero que você que nos acompanhou aqui no Jornal da Band tenha gostado dessas informações e vamos ouvir mais, vamos conversar mais. Setembro, mês amarelo, combate ao suicídio e prevenção.